Oi, gente. Parte 2 do vídeo que não te contam como é ser imigrante e morar fora do país. Parte 2. Agora eu vou falar das coisas. No outro vídeo eu falei das coisas ruins, né? Agora eu vou falar das partes boas. O que é muito bom quando você mora em outro país. Sabe o que é bom? É que você desenvolve um botão do F, né? Engraçado que esse palavrão começa com F no Brasil e começa com F em inglês, em português e em inglês também, né? Que você já sabe, eu não vou falar, né? Porque fica chato uma moça como eu, educadíssima, falar o F, né? Palavrão aqui. Mas nós aprendemos a desenvolver um botão do F que nada mais abala a gente, sabe? Quando você fala, oi, tudo bem, hi, a pessoa não responde pra você, você simplesmente aperta o botão do F. Não tem problema, não precisa responder. E eu lembro, é tão curioso, porque eu lembro que quando eu cheguei aqui há 20 tantos anos atrás, eu me lembro que eu falava, né, oi, hi, as pessoas assim, e as pessoas não falavam comigo de volta. Não falava, oh, hi, como você tá, ou alguma coisa assim. E eu lembro que eu chorava, sabe? Eu ficava tão triste quando eu tentava puxar um papo com alguém e a pessoa não me respondia. Mas tão engraçado, né? Porque agora eu é que não puxo o papo. Eu é que não quero falar oi, hi. Eu evito falar hi, porque vai que eu falo e a pessoa começa a falar um monte de coisa na minha orelha. Eu não tenho tempo pra isso. Isso é outra coisa, a gente aprende a lidar com o tempo muito bem aqui. Eu nunca fui de chegar atrasada, sabe? Porque eu acho uma falta de respeito. Eu sei que brasileiro tem essa fama, né? Mas eu não. Eu nunca fui de chegar atrasada, eu sou super pontual. Então aqui, se você não é pontual, você tem que aprender na marra a ser, né? Senão é uma coisa muito desrespeitosa quando você não chega na hora. Aliás, aqui você não pode chegar muito antes, nem muito depois, né? Se o negócio está marcado, a festa, ou a reunião, ou qualquer coisa. Se tiver marcado 10 da manhã, você não pode chegar 9:30 da manhã. É falta de respeito também, porque você marcou às 10. Então, a obrigação da pessoa é estar disponível para você às 10 da manhã. E por causa disso, você também não pode chegar atrasado, porque é uma falta de respeito. A pessoa se programou para estar lá às 10 da manhã, né? Então é uma via de duas mãos, uma mão de duas vias, alguma coisa assim. Que fala, que eu já nem lembro mais. Então essa é coisa boa. Outra coisa boa é que você é obrigado a aprender a fazer serviços. Porque aqui nos Estados Unidos, os produtos, o poder aquisitivo é melhor do que no Brasil. Aqui você pode comprar mais coisas, porque as coisas não são tão absurdamente caras como são no Brasil. However, portanto, contudo, os serviços são caríssimos, né? Então, por exemplo, se você tem que chamar alguém para consertar alguma coisa na sua casa, esquece. A pessoa não vai cobrar menos de $100 apenas para ir na sua casa e checar o que você qual é o problema, para depois te dar um orçamento, né? E quer dizer, o orçamento não, né? Te dá a facada, porque é uma facada. Fazer as unhas aqui nos Estados Unidos é caro. O cabelo, então, nem se fala. É mais caro do que no Brasil. Tá? Não tô desmerecendo não, porque se eu tento fazer o cabelo na minha casa ou fazer a unha na minha casa, é um trabalhão também. Mas a gente se vira nos 30 aqui, sabe? Porque aqui o tempo vale muito dinheiro. Então é por isso que os serviços são caros aqui. E por conta disso, uma da outra coisa boa é que gente, eu tô toda descabelada hoje, tá? Não repara não. É porque eu vou comprar uma tinta pra pintar o meu cabelo. Falando em cabelo. Então eu só fiz isso aqui assim mesmo, porque eu vou dar um jeitinho nele mais tarde. Então, por causa disso, que os serviços são extremamente caros. E outra coisa, você tem que dar gorjeta, né?
para tudo que eles fazem. Fora o preço que eles te cobram, você ainda tem que dar uma gorjeta, é o tip, né, para eles. Que geralmente é 15%, 20%, depende. Então tem isso também. Mas voltando lá. Por causa disso, ou por conta disso, a gente desenvolve uma forma de fazer as coisas sozinho. Então, por exemplo, outro dia meu banheiro teve um problema no toilet e tava vazando água. Sabe quando que não segura? Você dá descarga e a água não para? Fica lá, aquela água fica correndo eternamente. E eu pensei, nossa, eu tenho que chamar alguém pra me ajudar, o que eu faço? Aí olhei no YouTube, nos vídeos, e o cara lá tava falando como que faz pra trocar. Aí eu vi o modelo do meu, fui na casa que vende material, né? Que aqui chama Home Depot, que aí no Brasil é o 6C, né? Se eu não me engano. Pelo menos em São Paulo era 6C, material de construção. Então, eu fui no Home Depot, comprei o negócio lá, cheguei na minha casa e eu mesma troquei, gente. Eu mesma troquei. Não é um bicho de 7 cabeças, eu achei até fácil depois, mas enfim, dá um pouquinho de medo, não dá? Você mexer com essas coisas e você estourar um cano e sei lá, e a água invadiu o teu banheiro, que aliás invadiu um pouquinho, porque... Enfim, vamos pular essa parte. Molhou todo o chão do meu banheiro, mas enfim, eu fiquei super, super orgulhosa de mim mesma, que eu consegui trocar. E outra coisa que você aprende aqui, se você não sabe, é cozinhar. Porque aqui não tem a comidinha gostosinha do Brasil. Se você mora em Miami, se você mora em Flórida, Massachusetts, ou New Jersey, maybe, ou Nova York, porque lá tem mais brasileiros. Mas como eu disse, eu moro no Arizona. Não me pergunta, tá? Por que eu vim parar aqui? Porque é uma longa história. Às vezes eu penso, o que eu tô fazendo aqui, nesse deserto, no calor do Saara? Aqui deveria se chamar Saara, não Arizona. But essa é outra história para outra parte, para outro vídeo. Então, se você não sabe cozinhar, você vai virar um master chef aqui nos Estados Unidos. Porque, filha, se você quer comer comidinha gostosinha, você tem que aprender a fazer. E você sabe que eu desenvolvi, menina, um dote culinário que eu não sabia que eu tinha. E teve uma época aí da minha vida, quando eu me divorciei, eu vou usar essa palavra, quando eu tive que me divorciar, porque eu fui meio que, né, forçada, empurrada a fazer isso, porque não tinha outra saída. Enfim, história para outro vídeo também. Quando eu me divorciei, eu não falava inglês na época, falava muito mal e porcamente, e não tinha trabalho. Meu diploma não era validado aqui, né? Porque eu sou psicóloga no Brasil. Aqui também. Mas na época, meu diploma não era validado. Agora ele é validado. Mas na época não era. Então eu não tinha emprego, eu não tinha o que fazer. E eu tava desesperada, numa situação que só quem passou por isso sabe o que eu tô falando, ok? Que não é mole não. Que a rapadura é doce, mas não é mole não. Tem que chupar muito pra dissolver. Ai, meu Deus. Então, eu vendi comida. Acredita? E uma menina que não sabia fazer nada. Quando eu morava no Brasil, eu não sabia fazer comida direito. Fazia mal e porcamente um arroz lá e ainda queimava. E uma vez coloquei um ovo no micro-ondas, como pode? O ovo explodiu, claro, óbvio. Não façam isso, tá? Não tentem isso em casa. Você vai destruir a tua cozinha, teu micro-ondas. E levar um puta de um susto com o barulho. Mas aqui, gente, aqui eu virei uma Masterchef. Hoje não tem um prato que eu não sei fazer. Sério. Fala aí. Qualquer prato eu sei fazer. E se eu não souber, eu dou uma olhadinha e sai gostoso, menina. Olha, menina ou menino, né? Não sei quem tá escutando esse vídeo. Menina, eu virei um Masterchef. E eu vendia comida, você acredita? E eu fazia mais dinheiro do que quando depois eu arrumei um trabalho numa companhia americana. Mas o problema de fazer comida é que
É muito trabalhoso. É muito cansativo. Especialmente quando você faz salgadinho, que você tem que ficar enrolando coxinha de madrugada. Você tem que dar conta dos pedidos. E era eu sozinha para fazer tudo. Para comprar ingrediente, para fazer a comida, para fazer o recheio, para fazer o cardápio, para lavar a louça, para cozinhar, para entregar. Então, assim, era muito puxado. Mas foi uma forma que eu desenvolvi, né? Então, como eu tava dizendo, aqui nos Estados Unidos você aprende a fazer coisas, sabe? Porque ou você faz ou você fica sem. Ou você tem muito dinheiro e você paga alguém pra fazer pra você, sabe? Então, isso é a parte boa também. Mas eu acho que a mais legal de todas que eu já passei aqui, vou falar a real pra vocês. A melhor de todas é que você cria uma casca protetora. Uma casca que você... Como eu vou te explicar? Que aquilo que te fazia chorar, que aquilo que seria o motivo no Brasil para te fazer chorar e procurar até um terapeuta, que ia te causar um trauma. Deixa eu ver se aqui tem saída. Ai, não tem, Olha, ó. Peraí, gente, que eu tô dirigindo aqui procurando um lugar e eu entrei, acho que na entrada errada. Não, nossa, eu tava tão distraída e entrei e acabei achando, entrando no lugar certo. Então, o que eu tava falando? Gente, mude de assunto, tá? Toda hora eu mudo de assunto. Da parte melhor, top 1 de 10, é que você não se importa mais. Aquilo que fazia você ter que procurar um terapeuta no Brasil, porque você ia ficar buá. Aqui você fala, tô nem aí. Você desenvolve um senso de proteção, porque você não tem ninguém que te protege. Você não tem ninguém. Então você é obrigado, sabe? Eu desenvolvi um senso de proteção tão enorme, tão poderoso, tão forte. Claro, né? Porque Deus está comigo e eu confio muito no Senhor. Mas meu ponto é, eu desenvolvi uma forma tão maravilhosa de me proteger, tão maravilhosa, que nada me abala, gente. Nada me abala. Se não for relacionado aos meus filhos e a minha saúde... Cheguei aqui, gente. Desculpa o palavreado, eu tocar, né? Vocês terminam aí a frase. Não me abala. Não me abala, não quero saber. Não quero saber. E cada um com seus problemas. Então eu acho que a parte boa é essa. Você acaba desenvolvendo uma casca grossa. Não é que eu seja grossa e rude com as pessoas, sabe? Não é isso. É uma casca de proteção que te protege. Então, se a pessoa não falar comigo, não me importo. Se a pessoa não gostar de mim, não me importo. Se a pessoa olhar feio pra mim, não me importo. Se a pessoa me excluir, não me importo. Se a pessoa me rejeitar, não me importo. Não me importo. Eu acho que isso é muito bom. Porque no Brasil a gente é muito mimimi às vezes, né? A gente é muito dodóizinha. Ai, fulana não falou comigo. Fulana não sei o que lá. Ai, o cara que eu tava paquerando não me paquera. Ai, o cara que eu gosto não gosta de mim. Ué, não gosta de mim, você que tá perdendo, meu filho. Cheguei nessa conclusão, sabe? Quem me rejeita, tá perdendo. Porque eu tenho que achar que eu sou a melhor bolacha do pacote. Sem dúvida, e eu sou. Do meu pacote, da minha bolacha, eu sou a melhor bolacha que tem nesse pacote. Se você não quer, fila andou. Não é? Você que perdeu. Então isso a gente desenvolve, sabe? Aqui. Que eu não era muito assim no Brasil, não. Hoje eu sou. Enfim, esse vídeo já tá grande demais. A gente vai se falando por aí. Enquanto eu estiver dirigindo, eu vou gravando uns videozinhos, batendo um papinho, conversando. E se você gosta desse tipo de conteúdo, vambora. Bora, junta. Se você não gosta, tá bom. Procura outro que você gosta, né? Porque a vida é assim. Beijo, fica na paz do Senhor Jesus.